Olá, bom dia. Então, pra você pode ser boa tarde, boa noite, bom fim de semana também. Pra mim é bom dia, agora são 7 e pouco da manhã. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre os meus livros favoritos. Como uma boa leitora, eu tenho muitos livros favoritos. E hoje eu me acordei pensando, por que não falar dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida? Os melhores livros já escritos. Porque assim, eu passo pano por todos os defeitos que qualquer um desses livros aqui tiver. Porque eu amo eles. A gente tem de super clássicos a livros muito revolucionários, clássicos também, e livros contemporâneos. Porque a vida não é só ler livros intelectuais. O que é a minoria, eu acho, dos livros que eu leio. Não sei. Vejam aí os livros do mês. Bom, enfim, no mês de abril eu realmente não li muito clássico não, tá? Enfim, vamos falar dos livros favoritos, tá? Que tal? Ninguém vitória. Bom, o meu primeiro livro favorito da vida é Jane Eyre. Basicamente, a gente vai acompanhar a história da Jane Eyre, que é uma menina órfã que morava em um orfanato com vários outros garotos. Ela era uma menina muito doentinha. Enfim, e ela tinha poucas amigas. E uma amiga dela, ela era muito sábia, defendia a Jane e ela faleceu. Eu não sei porque eu tô contando isso, mas enfim. É uma parte que me emociona. A minha amiga dela morreu, ela ficou meio solitária. E ela passou a vida dela estudando lá e ela se tornou professora desse mesmo orfanato pra meninas. E aí, depois, ela não quer ficar mais lá, quer conhecer outros lugares, né? Quer viver um pouco. E aí, surgiu a oportunidade dela dar aula pra uma menina. E ela vai e é aprovada para o emprego, ela aceita o emprego e é do Sr. Radcliffe. Só que ela acha o Sr. Radcliffe muito lindo, muito atraente. Sabe, ela se sente amor à primeira vista. Só que ele é meio frio, meio distante com ela. E conforme o tempo vai passando, vai acontecendo umas coisas estranhas naquela casa. Só até aí que eu vou contar, gente. Esse livro é muito legal, é muito divertido, é uma grande fofoca, acontece tanta coisa nesse livro. Tem uns personagens muito engraçados, uns personagens que você vai odiar. Mas, tipo assim, eu acho muito difícil alguém ler Jane Eyre e não gostar. Sinceramente, o livro é muito bom, real, muito bom. O meu segundo livro favorito é Orgulho e Preconceito. Eu tô aqui, tipo, eu fiz uma breve lista, mas eu fiz a lista errada. Eu fiz pela ordem que eu me lembro e não pelos favoritos. Pra vocês eu tô falando mais a ordem dos favoritos. Mais ou menos, né? Porque muda toda hora. Uma hora Orgulho e Preconceito tá na frente, outra hora Jane Eyre tá na frente. Enfim, Orgulho e Preconceito a gente vai acompanhar a história da Elizabeth, que é a segunda irmã de... Não, a primeira? Ou é a segunda? Segunda irmã de 5 irmãs. E já tá na época dela casar. Enfim. E aí começou a chegar 2 caras muito ricos. Sabe, assim, pra sociedade que deram um bafafá. Como eu posso dizer? Mas basicamente era, sim, um auê. Naquela cidade quando... E aí basicamente é uma grande fofoca. E aí a mãe quer colocar a Jane pro Mr. Bingley, que é o homem que tá chegando pra morar na cidade, que é muito rico. Porque ele é muito rico e tudo mais. E a Jane é a mais bonita. E o Mr. Bingley tá vindo com seu amigo, o Sr. Darcy. Ninguém sabe, porém ele é muitíssimo mais rico que o Mr. Bingley. Porém, tipo, ele era meio que não protagonista, né? Já que o Mr. Bingley comprou aquela casa super chique, grandona, perto dos Bennets. E, gente, eu acho muito divertido, porque é engraçado. Tipo assim, a senhora Bennet colocou a Jane pro Mr. Bingley porque pensou que ele era o mais rico. Como ela era mais bonita, era a grande chance dela conseguir ficar com o mais rico era maior. E aí, o Sr. Darcy tá lá. E ele encontra a Elizabeth e ele começa a falar mal, porque elas são pobres. Gente, eu acho muito divertido, gente. Eu amo Orgulho e Preconceito. Como que a Jane Austen consegue escrever uma coisa tão boa? Eu já li outros livros dela, Razão e Sensibilidade, Apatia, Persuasão, também já li. Só que nada é igual isso. É uma obra-prima. É muito divertido.
Eu não sei como tem gente que acha difícil, porque o livro é muito engraçado. Tá sempre, tipo, alguém fazendo alguma coisa e aí se lascando depois. Muito bom, eu adoro. Agora vamos, né, avançar mais. O terceiro livro que eu quero falar é Um, Dois e Já. Que, assim, virou um favorito porque eu achei tão impressionante, tão cru, sabe, assim, como a autora conseguiu tão bem expressar os pensamentos de uma criança, né? Às vezes, eu li recentemente O Papel de Lara de Lima, e é uma criança que narra o livro, mas, sabe, o autor não conseguiu expressar de maneira tão literal, assim, como a mente de uma criança funciona. E em Um, Dois Já, é literalmente isso, gente. Eu me senti criança de novo. E quando eu viajava com os meus pais, assim, os meus pensamentos, as imagens que passavam pela minha cabeça, a mesma linha de raciocínio, eu acho esse livro incrível. É um livro tão curtinho que exprime, assim, uma ideia muito boa. Nossa, toda vez que eu falo desse livro eu fico impressionada, porque como pode um livro tão curto ser tão precioso? Muito bom. Eu amo esse livro. O próximo já começa, tipo, o próximo é Caldeira do Diabo, que é um dos clássicos revolucionários. Não é um dos clássicos tão famosos assim, eu acho isso muito engraçado, porque, gente, que livro bom. Basicamente, a gente vai estar nesse livro na Caldeira do Diabo, que é o nome da cidade. E nessa cidade tem pessoas muito pobres, pessoas muito ricas. E como todo lugar, a gente tem muita confusão. Só que o que acontece? A população desse lugar é muitíssimo conservadora, sabe? Muito conservadora. Ai, todo tipo de crime, não sei o que. Ai, os mendigos, ai, não sei, sabe? Enfim, a hipocrisia, né? E aí, eles ignoram completamente crianças sendo abusadas, sabe? Nas suas casas, pais alcoólatras batendo nas suas crianças. Incesto, pedofilia, sabe? Assim, essas coisas eles vão. Essas coisas meio que, tipo assim, eles vão julgar, mas eles não vão ajudar. E também, em contrapartida, eles mesmos, enquanto julgam e não ajudam a pobre menina, Inés, com o pai desse, eles cometem muitas atrocidades entre eles, sabe? Mas o deles não é julgável, só o dos outros que é errado. Nossa, acho isso um lixo. E aí a gente vai acompanhar a história, vai acontecer uma coisa muito interessante. O livro não é tão grande, mas não é tão pequeno. Ele tem 500 e algumas coisas, poucas páginas, mas que livro, que livro. Eu acho que deveria ser lido por todo mundo, assim, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de a gente julgar os outros e não se autoavaliar, sabe? A gente vê muito isso no mundo de hoje. E não deveria ser assim de maneira nenhuma, definitivamente. O próximo é O Morro dos Ventos Vivantes, que teve polêmicas recentemente. Eu li muito novinha. E eu achei engraçado que eu, muito novinha, não achei aquilo nada romântico. E é muito interessante que as pessoas têm uma visão muito romantizada disso. Eu só achei o livro muito bom, muito viciante. Eu lembro, eu ganhei esse livro de um amigo meu. Ele perguntou: Vitória, qual livro você quer? Pode escolher. E eu escolhi O Morro dos Ventos Vivantes. No outro dia, eu já levei pra escola e comecei a ler. Nossa, eu era muito novinha mesmo. Enfim, e eu já comecei a ler, eu fiquei viciada. Nossa, que livro bom. E é uma grande fofoca também. Eu adoro grandes fofocas clássicas. Basicamente, a gente tem uma empregada. Esse homem, basicamente esse homem vai pra essa casa porque ele quer alugar. Lá no Morro dos Ventos Vivantes. E aí, tá tendo meio que uma confusão lá. Ele fica meio confuso. Aí ele pergunta pra empregada. E a empregada tá lá há muitos anos. Ela sabe de todas as confusões que tem lá. E ela começa a contar pra ele. Gente, eu fico imaginando que conversa é essa que durou 50 anos. Porque, tipo assim, o livro, eu acho que você consegue ler em umas 5, 6 horas, vamos supor. Como que essa mulher ia contar a história que você lê em 6 horas? Menos tempo, né? Enfim. E aí ela começa a contar a história do Radcliffe, que é o homem que tá na confusão, e da Cat, que ela tá meio que retrocedendo pra explicar quem que é a Cat. Que basicamente o Radcliffe foi adotado pelo pai da Cat quando ele era criança. E ele era tratado como filho, ele sempre foi muito amigo da Cat. Só que aí, quando o pai morre, ele começa a viver com o irmão, só que o irmão começa a maltratar. É o irmão que começa a maltratar ou é outra pessoa? Não lembro, eu sei que ele começa a maltratar, tudo mais, ele fica feliz. Ele vai embora? Isso.
enfim. Só que aí ele chega e a Cat está casada e tudo mais. Aí ele basicamente fica querendo se vingar da Cat com uma loucura de paixão absurda, extremamente obcecado. E aí no fim a Cat morre, ele fica com a filha da Cat, não sexualmente falando, porque na verdade nesse livro nem um beijo a gente tem, mas ele cria a filha da Cat pra se vingar dela. Gente, grande fofoca, muito bom, inclusive eu quero reler muito, 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 muito logo logo. O próximo que eu acho que, eu vou falar de 2 livros rapidinho, que é um é O Risco e o outro é Cartas de Amor e Ódio. Eu vou falar deles porque são meus favoritos, porque, gente, que livro surpreendentemente rápido de ler, eu fiquei obcecada. Me trouxe, assim, uma vontade de ler e de ser leitora, assim, muito grande, que eu agradeço imensamente esses livros e por isso que eles vão ser meus favoritos por muito tempo. Cartas de Amor e Ódio, a gente vai encontrar uma menina e um menino que quando eles eram crianças, eles enviavam cartas, só que o menino era meio amargurado, ele enviava cartas de ódio pra ela. E aí ela ficou brava, zangada, e começou a enviar cartas de ódio pra ele também. E aí é uma alfinetada por vários anos. Só que aí eles param de se escrever por desencontros da vida, só que aí ele encontra ela depois por uma casa. Gente, o livro é muito bom, muito divertido. O casal, um sabor, e tem um plot twist bem legal, que eu sabia antes. Eu acho que qualquer pessoa que tiver lido o livro e que já tenha lido muito romance vai descobrir. O próximo é O Risco, que é da Lana, que ela é uma serial killer. E aí ela tá lá se vingando, né? Que ela é uma serial killer por vingança. E ela tá lá se vingando e tudo mais. E ela é muito inteligente, nossa, muito bom. E aí ela encontra um policial, que é o Logan. E ela já sabe, porque ela é muito boa de ler perfil. Ela já sabe que ele é agente do FBI. Só que ela se apaixona por ele, porque ela acha ele muito cativante. Nossa, é muito bom. E o livro é super curtinho, tem uma série de livros que eu li em 3 dias, que inclusive já tem vlog no canal. Muito obcecada eu fiquei. E eu quero que todo mundo leia, se possível, tipo assim, eu queria poder obrigar todo mundo a ler essa série, porque ela é muito boa. Eu acho que eu falei de 7 livros. Esse vídeo tá com mais de 20 minutos aqui no meu arquivo bruto. Mas fazer o que, né? Essas foram as minhas indicações de livros favoritos, que eu gostaria muito que você lesse, porque se esses livros estão aí é porque eu realmente acho que eles valem muito a pena. É tanto que tem livros que não são clássicos, ou seja, eu não coloco. Não é por qualidade intelectual, mas porque os livros são muito bons e me fizeram muito feliz, porque eu acredito que essa seja a principal importância dos livros, nos fazer feliz. E é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Me perdoe se o áudio ou a imagem não estiver bom. Mas é isso. Muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Me conta aí se você for ler ou já leu algum desses livros. Tchau!